Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10. Como é um capítulo longo, nós vamos ler alguns versículos salteados. Todos acharam? Assim diz o primeiro versículo. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. E aí essa história vai continuar, e chegando no 6, ele diz o seguinte: E o Espírito do Senhor se apoderou de você, se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. E aí Saul tem a experiência dele em Meus Profetas. Depois dessa experiência, o versículo 13 nos diz: E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. Mas a história vai mais além. O tio dele encontra ele e pergunta a ele o que o profeta tinha falado com ele. E ele conta a história dos bois, que você depois, se não leu esse capítulo, eu convido a ler o capítulo inteiro para entender a história como um todo. Mas lá na frente, Samuel convoca todo o povo para dizer que o pedido que eles tinham feito diante do Deus Todo-Poderoso, para que ungisse um rei sobre Israel, seria acatado. E assim começa o texto, a partir do versículo 18. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que te oprimiam. Mas hoje vocês rejeitam o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. E vocês disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor, por tribos e por grupo de milhares. Samuel fez todas as tribos se aproximarem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então, Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. E aí talvez você que não tenha lido essa história ainda se pergunta: por que não puderam encontrá-lo? Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido no meio das bagagens. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse texto. Eu quero apresentar a palavra dessa noite, a palavra que o Senhor nos direcionou a estar ministrando a tua igreja. Hoje é dia de ceia, Pai. Que nós possamos aprender mais de ti. E que esse contexto, que parece talvez um pouco difuso para um dia de ceia, possa fazer pleno entendimento aos nossos corações. Em nome de Jesus, ao final dessa ministração. Que, em nome de Jesus, todo espírito do inferno que tem tentado trazer dissensão, contenda, divisão do nosso meio, seja amarrado agora e lançado em lugares longínquos e desérticos. Que haja paz nesse lugar, que haja paz nesse canal, em nome de Jesus. E que o teu Santo Espírito possa fluir de uma forma extraordinária essa noite, trazendo transformação, libertação e cura, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual, em nome de Jesus. Amém. Quero te fazer um convite antes de sentar, antes de você ir na cozinha pegar uma água. Não pega água no meio da mensagem, atrapalha o contexto. Sauda a pessoa que está do teu lado aí, em nome de Jesus. E na sequência, por gentileza, sentem-se. A mensagem de hoje tem o seguinte título: O tempo de maturação. Talvez você se pergunte: pastor, acho que você viu a uva aí, você se perdeu, mas vamos ver se a gente consegue chegar no final da história, num contexto, na construção dessa história, né? Num contexto, nós possamos chegar no mesmo lugar, todos juntos em família. Amém? Bom, a história que a gente leu aí, está lá, livro de Samuel, é um novo começo
Um novo começo, eu posso chamar de recomeço. É um recomeço de Israel como nação. Agora eles entram na história dos reis. Até então eles tinham vivido experiências sobrenaturais, mas olhando para o que os vizinhos tinham e achando aquilo bonito e interessante, eles optam por não serem mais o povo diferente, mas eles optam por serem somente mais um. Talvez seja esse a grande questão a ser dividida entre nós aqui. Israel era alguém especial, mas olhando para o seu entorno, tomou a decisão de ser somente mais um. E eu poderia parar agora essa ministração e fazer somente uma oração, principalmente se fosse quinta-feira, que tem um coffee break aqui, aí a gente já parava aqui e ficava só no coffee break curtindo. Mas os nossos amigos na internet merecem dividir conosco esse contexto. Então, eu vou optar por não parar e continuarmos essa ministração. Mas a pergunta que eu preciso fazer é: quem é você nesse contexto? Será que você é só mais um que está olhando para alguém especial? Ou será que você é alguém especial que não consegue tirar os olhos daqueles que são somente mais um? Porque a grande realidade, quando a gente estuda em química, a questão de valência, meu Deus, hein, fomos longe agora, hein? Vamos lá em valência. E aí você vê a questão da capacidade que tem dos nêutrons, que estão ali aonde? No núcleo. Se eu estiver falando besteira, me ajuda aí. Não, você não é do segundo, não. Você que está no... Me ajuda aí. Está lá no núcleo. E junto com os nêutrons no núcleo, que é o centro, é onde está a força, então está quem? Os prótons. Sinto que esse povo... Essa igreja é uma igreja de pessoas que estudam. O nível intelectual é bom por causa disso. Você que está querendo... Eu quero melhorar meu intelectual. Vem fazer parte conosco aqui, que aqui só tem gente estudada. Aleluia, glória a Deus. Até as crianças são superdotadas. Amém? Recebe aí, igreja. Aí, olha só o que é ser sábio. A mãe que é mãe, a mãe que já é mãe, já recebeu a palavra para meu filho, tá nesse negócio aqui. E aquela que nem é mãe ainda, já recebeu nos seus ovos, ó. Já recebeu, já botou a mão já no ovário, assim, o que está aqui guardado, esperando o momento certo, e já tem a unção de inteligência também. Mas há momento para tudo debaixo do céu. Pois bem, e quando a gente sai do núcleo, e eu te digo que nada disso está nos bolsos, está vindo agora e eu estou dividindo com vocês. Existem quem? No núcleo tem os nêutrons e os prótons, e do lado de fora, circulando em volta desses, estão os elétrons. Legal, ainda lembro disso. Mas qual é a grande questão? Quanto mais perto os elétrons decidem, entre aspas, estar do núcleo, mais juntos a este núcleo positivo eles ficam. Porém, elétrons que ficam na periferia, o que acontece com eles? Quando passa um outro mais atrativo, qual é a chance que eles têm? De se desprender de onde eles estão e procurarem um novo caminho, para que nesse novo caminho faça o quê? Um reajuste. Ligações covalentes, perfeita. Amém? Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Pois eu posso explicar para você em pormenores. A grande realidade é que existem muitas pessoas que estão no reino de Deus, fazendo parte do contexto, fazendo parte da bênção, mas optam por ficar onde? Na periferia. Ela faz parte, mas ela nunca está envolvida plenamente. Ela nunca está ali arrumando que seja uma cadeira, nunca está ali se voluntariando para ser um obreiro na cantina ou na portaria. Ela nunca se disponibiliza para nada. Ela só faz questão de estar ali, e normalmente sentando nos últimos bancos. E quando eu olho para isso, respira. O outro já olhou e disse: meu Deus do céu, calma. O irmãozinho já estava querendo vir ajoelhar aqui. Calma, irmão, calma. Em nome de Jesus, calma. A grande questão é que quando você tem influências negativas, coisas atrativas em outros núcleos, é muito mais fácil você ser bombardeado por essas forças do que quando você está perto do núcleo. Calma aí, pastor, você está falando de Bíblia ou você está falando de química?
Porque se a gente parar para pensar, o conceito é exatamente o mesmo. Não é verdade? É exatamente o mesmo. Quanto mais perto eu estou do altar, olha o mistério. Quanto mais eu faço questão de estar no altar, e aí entenda o estar no altar, em fazer parte do altar, em fazer parte das coisas do Altíssimo, quanto mais perto eu estou disso, mais forte eu tendo a ficar. E quanto mais eu opto por estar na periferia, ao largo, ao longe, curtindo aquilo, fazendo parte daquilo, há um risco muito maior de eu ser atacado pelo quê? Por essas forças. Olha que profundo. Diz aí, Paulinho, aula de professor de matemática dando aula de química. Depois vocês dão uma nota aí no... Os professores depois avaliam. Mas essa é a questão. Nós precisamos tomar muito cuidado com o quão nós estamos permitindo que as influências venham nos atingir. Aí agora eu vou trocar de canal. Agora, a gente estava no pré-vestibular, agora já vamos para a faculdade. Aí alguém vai falar assim, pastor, hoje o senhor está em Brapa. Porque quando a gente pensa de influências, a gente chega exatamente no paralelo que eu quero fazer dessa história. Sobre o plantio, sobre a preparação. E quando a gente pensa no plantio, a gente lembra que o Brasil hoje é um grande potencial, é um grande expoente no mundo sobre a questão do agronegócio, agricultura e da pecuária, perdão, da agricultura e da pecuária. O Brasil tem batido recordes em safra, e isso tudo é por quê? Será que é um pouco de sorte? Não, é só o clima que faz a diferença. Será que é só isso? Vamos refletir sobre isso essa noite. Então, esses homens que trabalham com as sementes, com a terra, têm uma decisão muito fantástica em suas mãos. E é muito lindo a função desses homens. Por quê? Porque eles optam por não somente plantar para que haja comida na sua mesa, mas eles optam por plantar para que muitas pessoas possam estar recebendo desse fruto. Ok? Mas você concorda comigo que você trabalhar com isso é um trabalho como se fosse uma incógnita? Como se fosse um grande jogo, uma grande roleta, entre aspas? Porque eu posso pegar um pequeno montante, um pequeno valor, e investir em semente e lançar a terra e, de repente, dar uma super safra, como é uma expectativa esse ano. E com isso vai gerar o quê? Um grande lucro. Mas um grande lucro em cima de poucas sementes. Então, proporcionalmente, o meu ganho vai ser bom, mas vai ser pequeno. E, de repente, aquele que teve um grande insight, um grande sonho, uma grande fé, pegou um grande investimento em sementes e fez um grande plantio. E nessa super safra, há de se entender que o resultado dele vai ser extraordinário. Mas alguém pode falar assim, calma, pastor, tem a contrapartida. Opa, fale. E se esse que plantou pouco, não houve chuva no tempo, o sol foi causticante, houve geada, traduzindo, perdeu tudo, ele vai perder pouco. Ok, concordo com você. Mas agora ele ficou confuso, eu não sei de que lado ele olhou para lá, eu fiquei tonto, eu estou do lado de cá ou do lado de lá. Ele viu o dono ali, ele, para onde eu vou? E aí eu sei que ele chega, e em contrapartida, quem plantou muito e deu errado, teve uma grande perda. Então, a gente há de convir que trabalhar com essa questão de plantio é uma questão complexa. Não é fácil. Pois bem, se eu decidir entrar por esse caminho hoje, eu tenho que tomar um grande cuidado. Por quê? Porque o meu lindo sonho não se transforme numa grande catástrofe. E eu preciso fazer o quê? Só pegar sementes e lançar no solo? É essa a premissa? Claro que não. Existem perguntas que precisam ser feitas que vão trazer um norteamento para nós. E a primeira pergunta é, onde eu pretendo plantar? Onde que eu estou? Eu estou no deserto do Saara. O que dá no deserto do Saara? Será que é a mesma coisa que vai dar no solo da Amazônia? Será que é a mesma coisa que vai dar na calota do Ártico? Não, é a mesma coisa que vai dar no sul da Flórida. Então eu preciso entender no globo terrestre onde eu estou para começar a brincadeira.
Qual é a característica do clima de onde eu estou? Eu estou numa zona temperada, eu estou numa zona árida, onde que eu estou? Eu estou num pedaço tropical? Então eu tenho que entender aonde eu estou, aonde eu pretendo plantar antes de qualquer coisa. Aí sim, depois de entender aonde eu estou, eu venho para uma outra situação. O que eu pretendo cultivar? Porque depois que eu consigo entender o meu norte, minha posição geográfica, eu aí sim vou para o próximo passo. Onde eu estou? Esse terreno que eu estou aqui na minha frente, que está na minha mão, que está palpável para mim, o que é melhor eu plantar nesse lugar? Então vocês começam a entender rapidamente que existem muitas pessoas que estão passando por grandes problemas porque não fazem perguntas simples. Talvez você olhe e fale assim, eu conheço pessoas da minha família, da minha igreja. Pastor, essa pessoa sou eu. Eu comecei um negócio, eu comecei um investimento, eu comecei um grande sonho, era maravilhoso, eu tinha tudo para dar certo, mas quando eu lancei a semente, perdi tudo. E aí eu volto te perguntando, você fez essas perguntas? Você sabia onde você estava se metendo? Você sabia aquela área, o que era? É interessante que um amigo meu quis abrir um negócio recentemente. E ele precisou fazer algumas perguntas. Ok, se eu abrir um CNPJ e instituir no endereço X, quem manda no endereço X? Aí, como assim? Não sei onde você mora, mas no lugar onde eu estou recentemente, existem alguns poderes, algumas forças que estão no entorno da vida, que não são ocultas, o ponto eletrônico falou aqui, que não são ocultas, que trazem, digamos, uma regência administrativa sobre o local. Então a questão é, eu quero colocar em tal lugar? Não, mas eu não aceito pagar o pedágio que me exigem. Ok. E aí um amigo meu, que é empresário, falou isso, falou assim, eu queria muito chegar num tal lugar, abrir uma situação num lugar X. E eu não concordo com esse tipo de coisa, eu não aceito esse poder paralelo. Eu sou totalmente contra isso. Eu falei, concordo, eu também sou contra o poder paralelo. Mas alguém passou na frente da minha loja e falou assim, rapaz, esse lugar aqui é perigoso, você sabia? Aí ele, aqui é um lugar perigoso, você sabia? Aí ele, tem muito assalto aqui. Às vezes as pessoas tacam fogo nas lojas. Não só assaltam, como tacam fogo. Mas eu queria te dar um cartãozinho aqui para dizer que nós temos um sistema de segurança muito bom aqui para proteger os comerciantes da área. Ele parou, olhou, ele falou assim, cara, não estou acreditando no que eu tô vivendo. Mas a pergunta é, ele sabia onde ele tinha entrado? Sabia. Ele sabia, só que mesmo sabendo, ele queria o quê? Lutar contra o sistema. E aí ele parou e olhou para mim e falou assim, eu só tenho 2 opções semana que vem. Aí eu falei, quais são as 2 opções que você tem? Ele, ou eu contrato serviço de segurança para aquele lugar tão perigoso onde eu estou instalado, ou eu fecho a loja. Porque eu estou trabalhando, a minha esposa que fica sozinha na loja. Eu não quero que minha esposa corra riscos. Sabe, ele teve maturidade para entender em meio ao contexto que ele estava, que ele precisava tomar alguma decisão. Aí alguém vai levantar o dedo e falar assim, o senhor não falou sobre a questão da fé. Interessante. E aí eu paro, uso o princípio socratiano, de pergunta sobre perguntas, e só faço uma pergunta para você. E se fosse você nessa situação, o que você faria? Se moveria pela fé? Porque é muito fácil, quando a gente escuta uma história de fora, sentado em casa, no nosso conforto, a gente ser juiz de histórias, quando o nosso CPF não está envolto nela. Quando, no caso dessa história especial, não é a minha filha nem a minha esposa que está atrás do balcão. Quando eu bato firme e falo, não vou aceitar. Ou até mesmo quando você aceita se corromper, entre aspas, por esse sistema corrupto. Traduzindo, é muito fácil você olhar de fora e ser um juiz. Tinha um programa na televisão que era Você Decide, não tinha esse programa? E agora, mais recentemente, numa TV de streams, tinha um lá que você escolhe, daquele aventureiro que você escolhe o final, qual é o nome daquele? Né?
Você está vendo ali, aí chega uma hora o cara fala, e aí, eu estou aqui na floresta, eu durmo em cima da árvore, eu monto uma fogueira. Aí daqui a pouco é outra situação. Eu pulo na cachoeira ou eu enfrento o fogo. E o seriado vai mostrando para que você... É um seriado interativo. E aí você, em cima da decisão que você toma, de sobrevivência na selva, ele fala, ó, se fosse essa situação aqui, aconteceria isso. A melhor escolha é tal. Aí passa por um... E aí você vai vendo, você vai assistindo o seriado e vai vendo se você está acertando ou não sobre as melhores decisões a serem tomadas no mundo da selva. Talvez seja essa a grande questão. Você precisa escolher o lugar onde você está entrando. Você tem que entender o solo. Você tem que entender a região, você tem que entender o solo que você tem. Você tem que decidir o que você vai fazer. E mais, porque às vezes você já fez todo esse trabalho. Agora eu tenho a semente na mão. E aí eu chego assim, ó, que dia é hoje? Aí você fala, pá, hoje é dia 3 de outubro. Pô, 3 de outubro, amanhã eu tô tranquilo e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos plantar tudo amanhã. E é isso. Você já sabe até, você sabe que é bom para aquele lugar. Você sabe que aquela semente está ali, está tranquila. Mas existe um outro fator, existe tempo para tudo. E a Bíblia fala que existe tempo para tudo debaixo dos céus. O plantio não é diferente. Você pode chegar e, de repente, colocar que vai fazer uma coisa num momento que, na verdade, a estação correta para se plantar aquilo é outra. E você vai botar tudo a perder. Pô, mas eu escutei o Senhor, eu vi a terra, eu analisei. E por que agora deu errado? É o tempo. Agora é um outro fator. Qual é o tempo correto para que eu faça esse lançar no solo o meu investimento? Acredite, existem muitas pessoas no século atual que são criadas com leite com Toddy. Aí você vai falar, e o que é o problema de ser criado com leite com Toddy? Porque não sabe o trabalho que dá você sair, acordar cedo, tirar o leite da vaca, voltar, coar, pegar o cacau, triturar ele, preparar o chocolate, para aí sim você fazer o Toddy. As pessoas estão acostumadas ao quê? A abrir a geladeira, tá lá a caixinha, tá o pozinho e o copo, se já não tiver que estar em cima da mesa. As pessoas não sabem dimensionar o que é necessário investir de sacrifício para que possa alcançar algo. Então, por conta disso, algumas pessoas hoje começam até um bom trajeto, mas mesmo assim acabam sendo prematuras na sua decisão. Cumpre quase todos, mas no final faz a coisa prematuramente. E mais, aí você pergunta, pastor, eu estou na dúvida se é Embrapa, se essa mensagem está mais voltada para o Sebrae. Pastor, me ajuda aí, eu estou confuso. Calma, no final a gente vai chegar a algum lugar junto. Porque tem mais um fator aí. De repente você chegou, olhou na casa do vizinho, o vizinho tinha macieira, você conversou com ele, ele falou, esse é ótimo para plantar macieira. Mas como é que é a coisa? Mês tal a mês tal, fica bonita, mês tal eu tiro verde para poder fazer a situação tal ainda, mas no mês tal eu já tiro vermelhinha e escoo a safra de tanto a tanto e pô, é só vitória. E você, cara, eu estou no lugar certo, então eu amo maçã, acho linda a macieira, vou plantar maçã. E assim você faz, escolhe boas sementes, já sabe, já pegou o contexto, já sabe que tá tudo delineado, perfeito? E aí você vai lá e pimba, lança a semente da macieira. E aí você olha para o teu vizinho, no mês certo que ele falou, tudo frondoso, tudo vermelho. No momento certo ele começa a tirar algumas verdes, algumas no meio do caminho, no momento certo ele tira aquela safra madurinha. E aí você olha para o teu terreno e o que aconteceu? Nada. E aí você tende a entrar em desespero. Saio agora da macieira. Existem pessoas que estão fechando tanto igrejas quanto empresas exatamente por isso. Não, eu fiz um projeto que no primeiro ano eu vou estar com 150 membros ativos. Dos 150, eu vou ter 50 trabalhando ativamente na obra, já abrindo a segunda, para no segundo ano eu estar com 400. Pô, bom plano, legal. Glória a Deus, aproveita e me dá como é que é esse projeto aí, que eu quero dar uma lida também. E aí, de repente, você chega no final do ano com 20 membros e você fala assim, pô, não deu certo, vou fechar. Ei, calma. Que isso? De repente você chega e faz um planejamento para uma empresa que você, não, depois de 6 meses eu vou estar faturando 10 mil por mês.
E chega no final do 6º mês, você está faturando 1.200, 1.300, trabalhando igual um cão. Eu estou tirando 1.200, 1.300 por mês, eu vou fechar tudo, eu vou dar encerramento no meu CNPJ porque não é o que eu imaginava, deu tudo errado. Calma. A macieira, quando é lançado, no momento que você planta ela, o que faltou a ser perguntado àquele vizinho próspero, pega aí, varão, já aproveita e já pega. O vizinho próspero já pega esse negócio, recebe. E aí você esqueceu de perguntar para ele, é que hoje você está vendo aquele monte de macieira linda na frente dele. Mas você esqueceu de perguntar para ele, do dia que ele jogou a semente até o dia que ele tirou a primeira maçã dela, quanto tempo demorou? Essa é uma outra pergunta que faz com que muitas pessoas venham a fadar. Ok, você tem uma igreja hoje com 10 mil membros, tudo bem. Como foi essa história? Como é que foi o desenvolver? É interessante que eu tive o prazer de conversar com 3 pastores de grandes igrejas, e os 3 falaram a mesma coisa. Tudo começou numa garagem. Falei, sério? Sério, tudo começou numa garagem. Porque acreditem, até filho de gigante nasce pequeno. Essa reflexão não é bíblica. mas tem um nome, a minha filha fala que isso tem um nome. Como é que eu... Ai, não é meme não, esqueci o nome do negócio. Essas piadinhas para adolescente tem um nome. Então, o cara é gigante, tem 3 metros, mas o bebê dele vai nascer com o quê? Com 1,5 metro? É bebê, meu filho. Vai ter o tempo de maturação, porque se não for assim, meu amigo, a coisa não tende a se suportar. Aí é a hora da piada, né? Que a igreja carioca é uma coisa, né? Não perde o amigo, mas não perde a piada. E o maior bebê que eu conheci que nasceu, ficou pelo meio do caminho, porque nasceu enorme, mas depois gastou todos os prédios na barriga. Porque agora, nasceu com 1,50 agora nasceu com 50 centímetros, agora tem 1,50. Traduzindo, gastou uma vida inteira para crescer 1 metro só. Vai entender esse negócio, cara. Olha o bullying, não pode fazer bullying. Continuando. Quando você planta uma macieira, você tem ideia de quanto tempo demora para que a primeira fruta saia dela? Você tem ideia? São aproximadamente 4 anos entre você plantar e começar a ver o fruto se desenvolvendo, te dando um retorno. Mas é só jogar a semente lá e depois de 4 anos marcar e voltar e está tudo lá? Não. Eu preciso cuidar dessa semente. Eu preciso cuidar dessa árvore. Eu preciso levar ela com carinho. Eu preciso ver as necessidades daquela terra. Eu preciso adubar, eu preciso regar, se for o caso, dependendo da situação do clima. Mas era época de chuva, mas não está chovendo. Pronto, acabou tudo. Não, eu vou botar uma irrigação nela. Porque eu quero olhar para que no tempo certo esse sonho se torne realidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós estamos vivendo o maior índice de divórcio no Brasil. Aí você pergunta, por quê? Porque as pessoas não se amam mais? Por causa da crise? Por causa da crise. Não. Porque as pessoas não sabem o que significa essa premissa do cuidar da terra. Elas pura e simplesmente se preparam para chegar até o altar, escolhem um vestido mais caro e acham que a partir dali está tudo resolvido. E na verdade não. Você precisa fazer um investimento diário. Você precisa ter um cuidado específico para que aquilo dê certo. E não pura e simplesmente largar de mão e falar, não, mas eu já investi, eu já assinei o contrato, eu já lancei a semente, eu até adubei a terra no começo. E agora eu quero meus resultados. Ei, calma. E o interessante é que eu estou falando aqui da macieira. Mas vamos trocar de cultura, vamos falar de pera. Pera, prima da maçã, pera gostosa, uma pera suculenta, que delícia, hein? Aí você pensa, não, então vamos fazer o seguinte, eu não quero mais maçã, não. Eu quero plantar pera. O clima é parecido, então eu vou investir na pera. E aí, quanto tempo eu necessito da hora que eu jogo a semente da pera até, a mesma pergunta, tirar a primeira boa leva de fruto dela? Tem ideia? É o mesmo tempo, aproximadamente 4 anos.
4 anos de investimento sobre aquelas árvores, para que ela comece a te dar um bom resultado. Algumas por 20, algumas por 30 anos. Mas precisa ver o que? O investimento inicial. E esse investimento não é só de dinheiro, é de seu tempo, é do seu esforço, é da sua atenção, é do seu cuidado. Existem diversos fatores que estão atrelados a isso para que a coisa venha a dar certo. Muitas pessoas têm entrado em projetos sem analisar esse contexto. Muitas pessoas têm começado igrejas sem pensar nesse contexto. Ok, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos sair da garagem amanhã, vamos pegar uma sala lá em Copacabana. Ok. Na Nossa Senhora de Copacabana, tranquilo. Tenho dinheiro no primeiro mês do aluguel? Tenho. Ok. E mais Deus proverá. Será que é realmente assim? Será que é assim que o homem ou a mulher de Deus tem que se mover? Ah, não, e que Deus vai prover todos os detalhes, porque Ele fez um chamado a esse ministério, então Ele tem a obrigação de cuidar de tudo. Simples assim. E eu pergunto, é assim? É assim que espera que aconteça? Sim ou não? A palavra de Deus vai falar sobre a necessidade do se mover sim em fé quando o Senhor ordenar. Essa é a grande questão que muitas pessoas estão falindo. Quando Deus fala, sai da tua tenda, que eu vou te mostrar o lugar. Meu amigo, não tenha medo, faça. Porém, se Ele te chama, eis que eu te chamo para uma grande obra. Ponto. Que você verá coisas acontecerem. Ponto. Aí você fica esperando a deixa, né? Opa, essa deixa. Cuidado. Muitas pessoas estão permitindo que as suas emoções o levem para o buraco. E aí sabe o que acontece? Aí eu vou, alugo o salão na Nossa Senhora de Copacabana que o pessoal quer, tal bonito, primeiro mês, aluguel pago, algumas entradas, segundo mês aluguel atrasa, terceiro mês aluguel atrasa, daqui a pouco eu estou tendo que vender o carro que levava minhas filhas para os lugares. Ah, mas é em nome da obra, amém. Aí daqui a pouco eu estou tendo que tirar ela da escola dela com meu salário, que eu pagava a escola, agora não estou podendo pagar mais, porque eu estou pagando o salão que está atrasado. E aí eu pergunto, que evangelho é esse que elas vão ter por resultado? Será que elas vão acreditar de fé ou de consequência? Pastor, então essa tua palavra está humanista racional. Ei, calma. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se o Senhor falar, saia da tua tenda, meu amigo, não espere. Pergunta, Senhor, quer que eu vá agora ou eu posso dormir a última noite na minha cama? Essa é a questão. Se o Senhor está falando com você, faça sem medo. Mas se as suas emoções, se as pessoas que estão à tua volta, começando a linkar toda a mensagem agora, ó, se aqueles elétrons que estão à tua volta estão dando palpite, e você, caramba, mas fulano foi, eu vou nessa onda também. Cuidado, que às vezes você está saindo da vontade do núcleo, de estar prestando atenção no que o núcleo está te direcionando, para trocar para uma outra valência, para trocar para um outro contexto. Então, o que eu chamo você a fazer é tomar muito cuidado com o que você está fazendo com os seus passos. Se mova assim, voltado para o Senhor. Preste atenção, sim, nos sinais, no direcionamento que Ele tem para a sua vida. Cuidado com o tempo. Porque muitas pessoas estão fazendo a coisa certa, mas de uma forma prematura. Ah, mas está todo mundo me cobrando que eu plantei maçã, mas não está dando maçã. O que você vai fazer? Vai bater na macieira? Vai jogar adubo em cima? Vai encharcar adubo? Existe um tempo de maturação para as coisas. E não adianta nós tentarmos adiantar isso. Pois bem, eu chego na terceira e última colheita. Pastor, macieira, isso aí já está complicado. Vou fazer o seguinte, eu gosto muito de caju. Tive um dia lá em Natal, vi o cajueiro de Natal, lá um monte de caju, achei aquilo bonito, quero plantar caju. Dei uma pesquisada, meu solo é propício para caju. Viu? Já havia sementes, sei o tempo certo, a época do ano certo de ser plantada, sei quando vou colher, beleza.
estou agora no ramo do caju. Aí faço placa, camisa, banner, começo a anunciar, já começo a negociar a próxima. Deixa eu te falar uma coisa. Você procurou saber quanto tempo demora entre você plantar um caju e o caju começar a te dar retorno? Então vai uma outra reflexão para você. Algumas pessoas estão no meio de um desenvolvimento, mas ainda não estão acontecendo as coisas da forma que ele deseja, no tempo que ele deseja. E aí o que ele fala? Vou parar com tudo aqui, vou recomeçar do zero. E de novo eu falo, se foi a voz do Senhor que te falou para fazer isso, vá sem medo. Se são as suas emoções que estão fazendo isso, meu amigo, eu vou falar, cuidado. Porque de repente você está trocando de safra, você está trocando de plantio, você está trocando de produto. Mas quando você vai ver, o tempo de um era 4 anos, da pera era aproximadamente 4 anos. E aí quando você troca para o caju, esse tempo passa para 8 anos. E às vezes você está ali quase chegando. Pô, mas já estou 2 anos nessa labuta, não está dando certo. Não vou largar, vou virar. Agora o meu negócio é vender caju. E aí você começa do zero. Mas o que você não sabe é que essa tua decisão de parar vai fazer a coisa atrasar muito mais do que você imagina. Pois bem, essa mensagem não está perdida. E você vai entender onde eu quero chegar com isso. No dia 30 de abril de 1993, esse rapaz que vos fala, o detalhe era com um pouco menos de barriga, um pouco mais de cabelo, um pouco menos de experiência, mas tão belo quanto hoje. Amém, igreja? Levanta a mão e fala. Agora Deus aí, varão, né? O outro que me conheceu naquela época, ele chegou, eu pensei que ele ia responder, não, tá bem, tá, mas ele se calou, ele se omitiu. Ele podia ter falado, não, pastor, você tá bem, então tá tão bem quanto naquela época. Podia parafrasear a palavra e falar assim, não, assim como Caleb, o senhor tá inteirão. Ficava bem na foto e ajudava o seu pastor também. Pois bem, em 30 de abril de 1993, era uma noite chuvosa, e eu numa reunião profética, recebi uma palavra junto com outras pessoas, e dentre as palavras que as outras pessoas receberam, quando eu recebi a palavra, foi literalmente voltado a eu estou te chamando ao ministério pastoral. Eu tinha 30 dias de convertido aproximadamente. Quase 40 dias de convertido. Onde eu tinha iniciado a minha caminhada pela fé e Deus já chega e já joga logo esse pacote, logo essa bomba na minha mão. E eu falo, que isso, Senhor? Como assim ser pastor? O que é ser pastor? Não sei nem o que é ser pastor. Eu sei que o pastor estava pregando lá o dia que eu entrei na igreja, fui assistir mais uns 3 cultos. E como assim? E eu lembro que ali, em 1993, eu cheguei para o Senhor e fiz um pedido para Ele. Eu falei, Senhor, eu aceito esse chamado, só que eu quero pedir uma coisa. Eu tinha começado a estudar matemática, eu estava terminando o primeiro período de matemática, exatamente. E eu falei, Senhor, posso fazer só um pedido? Eu, de mim mesmo, da minha decisão unilateral, e aí é uma coisa muito importante, porque tem muitas pessoas que não estão colhendo a safra que desejam e a culpa é do mundo. Mas eu tomei a decisão de pedir ao Senhor, Senhor, me permita terminar essa faculdade para que no segundo momento eu inicie os meus estudos de teologia. Foi uma decisão minha, eu não perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não, eu fiz um pedido a Ele. Senhor, eu sempre desejei ser matemático, eu sempre desejei ser professor, eu amo dar aula. Então eu quero te pedir só uma coisa, me permita terminar essa faculdade. Quando eu terminar ela, aí, que eu tiver o diploma de matemática na mão, eu vou me envolver de uma forma diferenciada nos estudos de teologia. Eu vou começar a me preparar para ser um pastor. Dia 10/10 de 2010, acontecia um marco na minha vida. O óleo da unção era derramado sobre a minha cabeça e eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Não sei se você se tocou, às 10/10 é daqui a uma semana. Então, isso está fazendo
Isso, 10 anos. Há 10 anos atrás, eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Estava falando com um gatinho que estava ali. Eu estava falando, não tem ninguém, é o gatinho que estava ali, eu estava falando com ele. Gente carente, eu tenho que falar olhando para ele, não posso olhar para o gatinho. Pois bem, há 10 anos atrás, esse sonho que começou em 1993 se concretizava. O que você fez nesse meio de caminho? Você desviou e voltou... faz a conta aí, 93 para 2010, passaram-se quantos anos? Uma maioridade. Né? Guardando as proporções de poucos meses. Então, 18 anos depois, aquele sonho estava se cumprindo. E eu pergunto, por que demorou tanto tempo? Era o plano do Senhor que assim fosse, diriam alguns teólogos. Eu chamo a refletir que em meio a esses planos de Deus, houve também decisões humanas. E muitas vezes as decisões humanas atrasam os sonhos de Deus. Eu sei que alguns agora deterministas vão ficar doidos, né? Não, quero marcar reunião contigo que eu vou te converter desse negócio aí. Pois bem, vamos junto na teologia, a gente vai ter uma boa conversa teológica sobre isso. Você foi chamado para casar com uma mulher. Deus mostrou que é a mulher. A mãe dela é chata que nem um cão. No dia da queda, Deus irado com ele. Aí você puxa uma arma, dá um tiro na velha. É porque é coisa do cão isso aí. Tem que ser bem dramático que o pessoal não esquece mais. Amem as suas sogras. Aí o que acontece? Você vai pedir o quê? Vai tomar uns 30 dias de caminho. A advogada não está aí para dizer, hoje ela não veio. Para dizer o tempo da pena mas acho que é 30 anos. Aí você, tomou 30 anos na cadeia. Mas a mulher perdoou depois de um bom tempo, né? Ela conseguiu, porque são 30 anos, ela conseguiu te perdoar por ter dado um tiro na mãe dela. E no final das contas, vocês casam. Aí você vai chegar para mim e falar assim, tá vendo? Se cumpriu o sonho de Deus. 30 anos, é porque esse era o tempo de Deus. Acorda, me ajuda aí, cara. Não atire na sua sogra. Então tem muita gente fazendo burrada e atrasando planos. E aí vem uma reflexão dupla, porque vai falar assim, mas os planos de Deus não podem se frustrar. Sim, concordo. O que talvez algumas pessoas não estejam entendendo é o CPF que está na inscrição. Porque se ele fala que depois de 5 anos, quando terminar essa faculdade, um dos jovens que aquela turma estava vai se tornar um pastor proeminente, o sonho dele vai se cumprir. O problema é o seguinte, se você não quiser fazer a inscrição, se você não quiser fazer o vestibular, se você não quiser bancar fazer aquela faculdade, algum daqueles que decidiu fazer vai ser o escolhido. Essa é uma grande reflexão que eu chamo a você. Eu não estou aqui para tentar fazer uma nova teologia para você se você acredita na questão determinista. Mas eu quero te chamar uma reflexão. Esse é o objetivo. Para que você, no mínimo, possa parar e falar assim, cara, as decisões que eu estou tomando estão me levando para os lugares proféticos onde Deus falou que eu estaria? Não. Será porque o profeta era mentiroso? Será que é por causa do coronavírus? Aí mudou a história do mundo todo, porque pegou Deus de prevenido do coronavírus? O que é? Ou será que isso não tem o meu envolvimento e as minhas decisões em meio a tudo isso? Pois bem, como eu estava dizendo, 18 anos depois eu estava sendo ungido, pastor. Mas não quer dizer que eu estava desviado nesse meio caminho. Eu trabalhei como obreiro. Depois eu fiquei mais uns 8 anos, não foi? Aproximadamente 7 anos, como diácono, trabalhando na obra de Deus, dirigindo culto, fazendo, acontecendo como diácono. Mas é interessante que, como diácono, eu via diversas pessoas olhando para mim e falavam assim, às vezes passava uma mulher de Deus, tem gente que parece que tem antena de recepção, né? Passa a profeta, passa o Deus, já olha para você, já te faz, lá vem, né? Me olhou. Mas Deus está me mostrando que você é no lugar errado. Putz, eu sei. Não é esse o teu chamado. Eu sei. Daqui a pouco vem outro, tal. Dia dos pastores, vamos orar agora pelos pastores. Vem o irmão de fora, chamou os pastores. Vem, por que você não veio? Não é que eu sou diácono. Mas Deus está mandando te chamar também. Tu, caramba, vai lá, né? Sem graça, né? Putz, não acabei a faculdade ainda, meu Deus do céu, cara. Então, de vez em quando, Deus dava aquela espetada, tipo assim, decisão tua. Você decidiu, então está demorando um pouco mais do que esperava. Vocês estão entendendo isso? Pois bem,
Porque isso não está perdido, isso está totalmente dentro do texto. Porque Saul estava lá vivendo a vida dele e de repente há um chamado para ele. O povo clama por um rei. E aquele clamor, né, Deus direciona o profeta a chegar àquele jovem. Era um bom jovem? Sim. Era um cara que estava cuidando das coisas da família? Sim. Era um homem que recebeu a palavra profética e se moveu na direção do que Deus mandou ele fazer? Sim. Porque é muito interessante que muitas pessoas só olham para os erros que as pessoas cometem e esquecem todas as coisas certas que ela fez. Saul, no final da história dele, você já sabe, mas muita gente esquece a construção da história dele. E quando a gente entende isso, faz toda a diferença na nossa vida. Saul se apresentou como um homem de Deus. E Deus falou, eu vou mostrar tanto que você estava comigo, que eu estou contigo nesse negócio, que você vai sair, vai acontecer isso, nesse caminho que você for. Vão haver profetas, você vai se envolver, estar com ele, e você vai profetizar, e depois desse momento eu vou entrar em você, a sua vida vai mudar. Tudo se cumpriu, não se cumpriu? A gente não leu aqui? 1 Samuel 10. Você chegou atrasado depois, chegou atrasado, hein? Fica ligado aí, hora do culto. Depois dá uma lida no capítulo. E agora ele estava indo em direção à cidade, Samuel já está lá. Só que o que acontece? Quando Samuel chega e traz a resposta ao povo, olha só, o pedido que vocês fizeram a Deus, Deus vai aceitar. A partir de agora vocês vão ter um rei. Aí nego, glória a Deus, que felicidade, temos um rei. Ok, vamos lançar sorte aqui para chegar até essa pessoa. E eles foram para Benjamim e no final das contas chega em quem? Em Saul. E eu pergunto, cadê Saul? Cadê Saul, que já tinha recebido o óleo da unção sobre a sua cabeça? Já tinha a palavra profética sobre ele. Já tinha tido experiências espirituais em meus profetas. E uma coisa interessante que pouco é falado, depois de ter tido a experiência espiritual, ele não correu para a casa do pai. Para onde ele foi? Ele foi para o alto. Está aqui, um versículo escondidinho que Deus me mostrou, está vendo aqui? Ó? Ele foi para o alto, ele foi para o monte. Ele teve a experiência, depois ele não queria ir embora, ele queria mais. E depois de passar por tudo isso, agora ele chega aonde? No meio do povo para a escolha. E cadê ele? Está escondido. Cadê a câmera aqui, que está aqui, ó? De lá. Existem muitas pessoas que recebem promessas, recebem unção, se preparam, têm experiências espirituais, mas na hora do vamos ver, não tem coragem de assumir. Se esconde no meio da bagagem. Muita gente é promessa, a gente falou sobre isso algumas semanas atrás, muita gente é promessa. Quando você olha e fala assim, cara, eu olho para isso aqui, ó, porra, aqui, ó, tá aqui, ó, vaga do emprego, quem já não passou por isso? Rapaz, eu olho para esse emprego aqui, cara, eu vejo fulano, ele está inscrito, ele é candidato, essa vaga é dele. Na hora da entrevista, não sei o que acontece, a vaga foi para outro. Aí tu, caramba, não entendi. Porque na hora da entrevista foi perguntado algumas coisas que ela não teve coragem de falar. Foi questionado algumas coisas a ele que ele não teve coragem de assumir, de se posicionar. Eu já contei essa história. E eu repito, quando um grande amigo meu foi chamado à entrevista na Vale do Rio Doce. E naquela entrevista, quando ele olhou, só tinha nego fera, já tinha estudado no exterior. Ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem me formado ainda estou na faculdade. E quando aqueles diretores, aqueles CEOs falam na entrevista pessoal para ele, fala assim, olha só, se a gente precisar de você para trabalhar de noite? Ele fala, eu tenho que levar comida para casa. Mas aqui está escrito que você é pastor. E se a gente precisar que você trabalhe domingo à noite? Pô, foi direto no calo, né? E como o pessoal diz, entrou no joelho. E a resposta que ele deu foi fantástica. Ele falou, eu vou pedir uma coisa. O quê? Que eu entre 11 horas da noite, se eu não me engano, fora que ele falou. Aí, por quê? Para que eu tenha a oportunidade de 7 às 9 adorar o meu Deus. Por que você está pedindo para chegar a 11 então, se o culto que você vai celebrar é de 7 às 9? Por um motivo simples. Eu quero fazer uma segunda coisa que é muito importante. Ter tempo de sair da igreja, levar a minha família em casa
e deixar eles em segurança dentro de casa. E depois disso, eu me dou totalmente à empresa. Meu amigo, eu não preciso te dizer que nego com MBA em Londres, nos Estados Unidos, olhou um para a cara do outro e falou assim, caraca, essa é a resposta que ninguém podia ter dado. Só um homem de Deus. Mas acredite, muitos homens de Deus, diante de uma situação dessa, não teriam tido coragem e negociariam a sua fé. Essa decisão fez com que ele entrasse. E eu vou te dizer, o Deus Todo-Poderoso que ele teve coragem de honrar, levou a eles a lugares que ele nem imaginava. Saul se escondeu no meio da bagagem. Porque um dia foi dado algo para ele, que ele talvez fosse até merecedor, mas ele não soube administrar. Mas a grande derrocada dele foi quando ele decidiu entrar num lugar onde ele não foi chamado. E ele quis assumir o lugar de Samuel. E quando Samuel vem chegando, e as pessoas, depois que ele faz aquilo prematuramente, ele olha e vem Samuel chegando. E a gente ministrou sobre Judas semana passada e Pedro. Então, se a gente sabe que tinha chance para Judas, muito mais para Saul. Era muito menor o problema que Saul tinha cometido. Se pesasse numa balança, né? E aí você pergunta, e por que Saul foi condenado diante de Deus? Porque quando ele chega, Samuel fala, eu estou sentindo que tem... Já ligando a conexão, né? Estou escutando, estou recebendo aqui um sinal que... E ele chegando. E ele podia chegar ali e falar assim, ó, parada seguinte... Eu errei, eu pequei, eu me precipitei, eu estou arrependido, chorava diante do Deus Altíssimo, se rasgava, botava pano de saco, cinza sobre a cabeça, se humilhava diante do Deus Todo-Poderoso. Mas ele quis fazer o quê? Ele se justificou. Quantas histórias nós conhecemos que são fracassadas exatamente porque as pessoas decidem se justificar. Mas não terminou aí. Porque diante da negativa do profeta, ele lançou a mão do profeta e rasgou a capa do profeta. Traduzindo, ele desonrou o homem de Deus. Ele afrontou o homem de Deus. Aí, meu amigo, ali... Fico imaginando a cena, né? Samuel parando, olhando para ele e falando assim... Cai fogo do céu agora, num tempo. Senhor, calma, espera. Espera um tempo. Não derrama fogo do céu agora, não, senão vai ter vacância. Olha, segunda vez, pode botar em concurso público, que é a palavra boa. Vai ter vacância no cargo. Faz o seguinte, deixa essa figura aí. Porque agora eu, Samuel, vou te mostrar uma coisa que você também não sabe. Eu vou te mostrar como é que se escolhe. Olha, Samuel, hein, cara. Agora eu vou te dar uma outra lição, Samuel, para você amadurecer mais ainda. Você vai na casa daquele outro homem. E lá você vai chamar os filhos dele. Mas leva a botija de azeite. E lá quando ele bate o olho e fala, é aquele ali. Não. Chega de escolher por vista. Está na hora de agora começar a analisar outros fatores que são importantíssimos para que uma pessoa possa ser considerada um servo diferenciado. Um homem de Deus. Amém, igreja? Que em nome de Jesus nós possamos tomar decisões corretas, decisões acertadas, para que a unção do Senhor flua sobre as nossas vidas. Ah, mas você falou da árvore, era para contar a tua história? A gente pode fechar com Davi, que foi ungido entre 14 e 17 anos, e esperou nada mais, nada menos, porque aproximadamente 20 anos, para que o dia que ele recebesse aquela palavra de unção, ele pudesse chegar até o reino. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele teve que lutar para que a unção que ele recebeu se tornasse verdade. Sabe, eu já passei por essa experiência. Na minha casa mesmo. Alguns anos atrás, o Senhor chegou para mim e falou assim, derrama óleo da cabeça sobre algumas pessoas que estavam aqui no dia do meu aniversário. E o Senhor falou, unge elas ao ministério, porque a partir de agora eu selo com elas um chamado ministerial. E aí eu pergunto para você, essas pessoas receberam algum cargo? Receberam algum título?
Receberam alguma coroa? Não. Elas receberam um mapa e um norte. Assim como lá em 93 eu recebi um mapa e um norte. Porque palavra profética de ministério não quer dizer que você está ungido a nada. Se você não fizer aquilo que o Senhor te chama a fazer, no caminho correto, da forma correta e, quiçá, no tempo correto, porque os nossos dias estão contados diante do Senhor, pode ser que você nunca nem experimente aquele lugar maravilhoso que Ele tinha preparado para você. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, que você possa lembrar nessa noite cada uma das palavras proféticas que você recebeu, cada uma das unções que você recebeu, cada uma das orações que você recebeu, cada uma das visões que foram entregues a você. Todas elas te levavam para um norte. Era um direcionamento do que você precisava fazer para receber a bênção de Deus que está no final desse arco-íris. Amém, igreja? Queria convidar que você inclinasse a sua cabeça. Em nome de Jesus eu quero orar. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti. Nós dependemos de Ti. Eu, em especial, quero nesse momento trazer a memória também para a minha vida, cada uma das palavras, cada um dos sonhos, cada uma das visões que me entregaram durante toda a minha vida, todo o meu chamado, Pai, desde a minha conversão. Muitas coisas eu já vi acontecer, eu te agradeço por isso, Pai. São tantas confirmações que passaram-se nessas últimas décadas, nesses aproximadamente 30 anos, Pai, de chamado. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque em cada um desses dias o Senhor me permitiu que eu estivesse de pé. E eu reconheço que algumas delas não foi pelas forças da minha perna, foi porque os teus anjos me seguraram. Porque eu por mim mesmo teria desistido, mas o Senhor me deu força para continuar de pé diante de Ti. Em alguns momentos eu pensei em parar a caminhada, Pai, mas o Senhor me pegou pela mão e falou: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Senhor, semelhante àquele texto tão clássico das pegadas na areia. Quando eu olho para trás, em alguns momentos eu não vejo nem os meus pés. Porque quando eu paro e lembro, Pai, eu sei que eu só consigo chegar até aqui porque o Senhor me conduziu em alguns momentos no colo. Mas eu quero te agradecer, porque logo depois que os meus pés descansaram um pouco, o Senhor fez questão de me botar no chão e falar: continue se esforçando. Porque até aqui eu trouxe a Ti, mas eu sei que a partir daqui você tem força para continuar. Obrigado, Pai, por esse lindo treinamento que o Senhor tem trazido à minha vida. Eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que estão recebendo essa palavra essa noite. Eu sei que existem histórias lindas aqui, promessas lindas sobre homens e mulheres de Deus, Pai. Mas eu quero pedir que elas possam meditar naquilo que foi dividido e que elas tomem as decisões corretas para que elas não vejam o relógio passando e que haja demora no cumprimento das promessas que o Senhor fez. Nos dá discernimento, nos mostra o que fazer e como fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.